Primeiro, gostaria de agradecer a todos aí, né? Agradecer principalmente pelo convite, pela oportunidade que a gente está tendo de conversar sobre um aspecto que é bastante importante, né, para a saúde, de maneira geral, que é o sono. Né? Então, a Cláudia ela já contextualizou bem, né, esse desafio que a gente tem sobre o sono, e eu vou explorar um pouco mais isso. Se puder colocar meu conjunto de slides, por favor. Já colocar. Então, só a gente dando continuidade, né? Então, é como esse momento é um momento ímpar, né? Para quem trabalha com sono, ter a oportunidade, né? De repente, de ter vários profissionais sobre diversos aspectos que podem abordar o sono. Né? Estou eu do aspecto clínico, né? A gente observa que tem outros stakeholders também que estão participando desse fórum, e como a conjunção, né, de todas essa diversidade de pessoas que atuam no sono, ele é importante para a gente formar, né, um conjunto de conhecimentos e, posteriormente, a gente ir para um conjunto de ações para que a gente possa construir, dentro de políticas públicas de saúde, né, uma linha de atenção, uma linha de ação, né, relacionada ao sono. Seja, né, relacionado a aspectos, né, de diagnóstico, seja relacionados a aspectos de tratamento, seja relacionados a aspectos até mesmo de prevenção. Né? A gente fala de sono, vamos falar agora, né, sobre diagnóstico e tratamento, mas a gente também pode falar, do ponto de vista de saúde pública, também de prevenção. E seja essas três dimensões, prevenção, diagnóstico e tratamento, praticamente a gente não tem nada disso do ponto de vista de saúde pública. A gente fala de saúde pública, a gente fala em alimentação, né, do ponto de vista de promoção de saúde, a gente fala de saúde pública relacionada à atividade física, também como promoção de saúde, e pouco a gente fala relacionado a sono. Então, a pergunta que foi colocada para mim é quais são os custos atrelados aos distúrbios do sono, né, e se custa mais tratá-los ou não tratá-los. Tá? Então, primeiro, né, isso daqui vai sobrepor um pouco o que a Cláudia falou, né, mas, enfim, não teria como não comentar. Né, é a gente saber qual que é o tamanho do nosso problema, né, qual o tamanho dos transtornos do sono, qual o tamanho dos nossos desafios. Né, se a gente for pensar do ponto de vista de prevalência, para tentar dimensionar a prevalência das doenças do sono, a gente teria a apneia do sono com uma prevalência de 1/3 da população geral no Brasil. Isso daqui são estudos nacionais, né, isso daqui é um estudo de 2010 publicado na Sleep Medicine pelo Instituto do Sono. A gente teria a prevalência de insônia próximo de 15%, né, que foi publicado pela pesquisadora Cláudia Castro. A gente teria síndrome das pernas inquietas, com uma prevalência acima de 6%, publicado por nós. Né? E a gente teria uma doença considerada como uma doença rara para sono, que é a narcolepsia, que teria uma prevalência próxima de 30 a 60 por 100 mil pessoas. Lembrando sempre, mesmo a narcolepsia, que é uma condição considerada rara no sono, é uma condição em que, em centros terciários, ela tem uma prevalência semelhante a lúpus, ou semelhante à esclerose múltipla, ou seja, uma doença rara, mas em centros terciários é bastante frequente. Tá? Então, a gente olhando aqui, a gente teria 4 condições relacionadas ao sono. Mas são só isso? É apenas 4 doenças do sono que a gente tem? Né? Infelizmente, não. Né? Se a gente utilizar a classificação internacional dos transtornos do sono, a gente vai observar que a gente tem mais de 70 doenças do sono. Eu coloquei apenas 4 aqui para dimensionar o tamanho que é o nosso desafio. Né? O tamanho tão grande que a gente poder tratar todas as doenças do sono. E o que eu coloquei aqui para vocês? Assim, a pergunta é se vale a pena tratar ou não. Né? Então, eu escolhi esse trabalho, é um trabalho publicado na Sleep em 2021, em que ele avaliou, né, tinha como principal objetivo, né, avaliar os custos, né, tanto econômicos, né, quanto sociais, relacionados aos transtornos do sono, relacionados às doenças do sono. Tá? Esse trabalho ele avaliou esses custos nos anos de no intervalo entre 2019 e 2020, tá? E o país onde foi gerados os dados foi a Austrália. E o que a gente tem como principal dado é essa tabela que eu selecionei para vocês, e eu vou sintetizar na coluna ao lado. Tá? Em relação aos custos diretos e indiretos da apneia do sono, tá? Na Austrália, essa estimativa é próxima de 13 bilhões de dólares. Se a gente ir para a insônia crônica, que é outra condição bastante frequente, né, os dados quanto a custos também são bastante elevados e semelhantes à apneia do sono, algo próximo de 13 bilhões de dólares. Se a gente for avaliar, né, ou estimar os custos diretos e indiretos das pernas inquietas, são 9 bilhões de dólares. Né? Ou seja, utilizando apenas essas 3 condições clínicas, né, que são as mais prevalentes, mas não são as únicas, como eu comentei anteriormente, na Austrália teriam um total de custos diretos e indiretos na ordem de 35 bilhões de dólares ao ano. Tá? Isso no intervalo de 2019 e 2020. A título de referência, isso dá 0,3%, 0,4% do PIB da Austrália. Tá? Então, não é nada desprezível, tá? É um valor bastante elevado. E daí vem de novo a pergunta, né? Tratar ou não tratar? Vale mais a pena, né, a gente investir no diagnóstico e tratamento ou não? Né? Esse investimento ele não vale a pena e a gente deve seguir como a gente está. Tá? Para responder essa questão,
né, eu vou responder utilizando o modelo da apneia do sono, porque a gente não tem estudos, né, de custo-efetividade para todas as doenças do sono, né, a gente tem para poucas doenças do sono, e a apneia talvez seja o modelo mais interessante para a gente poder explorar, e foi o que eu escolhi aqui hoje. Daquilo que já sabido de vocês, se a gente tentar estimar, né, a prevalência da apneia do sono para a população mundial, a gente pode dizer que é algo próximo, ou até de 1 bilhão de pessoas no mundo teriam a apneia do sono. Né? Essa é uma estimativa que a gente pode ter com as populações atualizadas hoje. Tá? Se a gente, no Brasil, aquilo que a Cláudia comentou anteriormente, né, e a gente fizesse, né, utilizasse apenas os indivíduos com apneia moderada a grave, seria algo entre 25 e 27 milhões para populações atualizadas para ontem à noite, quando eu estava olhando no IBGE. Tá? Então, seria uma dimensão bastante grande, né, 27 milhões de pessoas. E, então, e daí vem aí vem um trabalho que a gente publicou do Grupo Hermes, né, então, em que a gente foi avaliar, fez uma análise de custo-efetividade, foi fazer uma análise econômica do tratamento com CPAP para indivíduos com apneia do sono. Tá? Então, a gente comentou, a apneia do sono acomete 27 milhões de pessoas, o tratamento principal da apneia do sono, né, padrão ouro, é o CPAP, e a gente fez essa avaliação econômica através de um mapa de evidências e uma revisão narrativa. Tá? Então, quanto ao método que a gente utilizou, né, a revisão narrativa que a gente utilizou esses 4 bancos de dados. Tá? O período de inclusão dos estudos foi até agosto de 2020, tá? E foram selecionados 34 estudos nessa revisão. Aqui é o principal trabalho, o principal resultado do estudo. Tá? Esse daqui é o mapa de evidências. Na vertical, né, a gente vai ter a razão de custo-efetividade incremental pelo QALY. Tá? E na horizontal, a gente vai ter os países onde foram realizados os estudos. Tá? E depois a gente vai ter a descrição da população, se é apneia grave, moderada, com ou sem risco cardiovascular. Se a gente usar um limite, ou se a gente usar um limiar próximo de 50 mil dólares aqui, né, por razão de custo-efetividade incremental por QALY, que é algo sempre arbitrário, mas é um valor que talvez foi utilizado ou é utilizado nos Estados Unidos, né, ou já foi utilizado para algumas condições clínicas, a gente pode observar que a maior parte dos estudos está com um valor inferior a esses 50 mil dólares. Mostrando que o tratamento com pressão positiva contínua em vias aéreas em paciente com apneia do sono é favorável, o tratamento é favorável nesses pacientes. Né? Se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, né, a gente vai olhar que apenas 4 estudos tiveram uma razão custo-efetividade incremental por QALY um pouco elevada. Né? Isso provavelmente, né, acontece por alguns fatores. Né? E quais são esses fatores que influenciam para que a grande maioria fique aqui embaixo e alguns poucos fiquem ali em cima? Um desses fatores é a duração do estudo. Né? Então, quanto mais tempo o estudo dura, mais, na perspectiva do CPAP, mais favorável para o tratamento com pressão positiva é o estudo. Por quê? Né? Porque no tratamento de apneia do sono com o CPAP, a maior parte do investimento, do gasto para o tratamento, ele é no primeiro ano. Né? Então, se você conseguir diluir isso ao longo de 2, 3, 4, 5 anos, né, essa razão ela vai cair. E esses estudos que estão ali acima dos 50 mil dólares, né, são estudos, 2 deles são estudos de duração de apenas 1 ano. Tá? Então, isso é algo bastante importante. Uma outra perspectiva que a gente tem que olhar é como foi feita a avaliação de gastos. Foi na perspectiva do pagador, do usuário ou da sociedade. Isso também influencia também nessa razão de custo-efetividade. E um outro, e bastante importante também, fator que influencia nessa razão, é a população que você está utilizando. Se é indivíduos com apneia leve, moderada e grave, ou apenas indivíduos com apneia moderada e grave. E, de novo, se vocês olharem os estudos acima, 2 desses estudos foram feitos com pacientes com apneia leve, né, na qual o benefício ele é muito menor quando comparado com indivíduos com apneia moderada ou grave. Então, aqui, né, a gente tem, né, já uma síntese, né, que a maior parte dos estudos, então, eles são favoráveis ao tratamento com pressão positiva contínua em pacientes com apneia do sono. Mas se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, né, bem no canto inferior direito, a gente vai ter um estudo brasileiro. Tá? Então, se a gente for com cuidado olhar um pouco esse estudo brasileiro, é um estudo que avaliou a eficácia do CPAP versus o tratamento habitual. Tá? O método, né, foi feita uma modelagem usando o modelo de Markov. E o que eles encontraram? O que foi encontrado? Que a razão de custo-efetividade incremental, né, foi de R$ 6.733. Tá? E quando a gente vai utilizar o QALY, né, que é a expectativa de vida, de 1 ano de vida, ajustada pela qualidade, foi de R$ 5.955. Seja usando, né, a razão de custo-efetividade incremental ou o QALY, né, a gente vai ter algo próximo, um pouco acima de $1.000. Né, e isso é bastante, né, seja usando um ou outro, isso é bastante favorável ao tratamento com o CPAP.
né? Então, isso é um valor muito pequeno, independente do cenário que você esteja pensando. Tá? E lembrando sempre aqui que esse aqui foi utilizado o cenário do pagador, na perspectiva do pagador, e não na perspectiva da sociedade, que possivelmente esse valor ainda seria muito menor. E aqui o último trabalho, né, por conta do tempo aí, né, é um trabalho bastante recente, 2022, né, que avaliou os custos invisíveis na apneia do sono. Tá? É um estudo que tinha como objetivo, então, né, avaliar o custo econômico da apneia do sono na perspectiva da sociedade. Tá? E o que tinha de interessante nesse estudo é que eles avaliaram de maneira bastante detalhada as condições em que a apneia obstrutiva do sono era um fator de risco, tá? Para avaliação desses custos ocultos. E esse estudo foi realizado na Itália. Então, quanto aos métodos, né, do ponto de vista de eles fizeram uma revisão sistemática de revisões sistemáticas, tá? Então isso daí é bastante interessante ou bastante importante, porque existe uma heterogeneidade nos resultados, esse tipo de metodologia ele atenua os achados, foi utilizado aquelas bases de dados. O período de inclusão dos estudos foi até 2021 e foram incluídos 23 estudos. Dentre as condições que foram escolhidas, que estavam associadas à apneia do sono, foram mais de 24 condições, eu vou eleger algumas aqui, que era a morte por diversas causas, morte de origem cardiovascular, doenças cardíacas, AVC, diabetes tipo 2 e suas complicações, saúde mental e depressão, doenças oculares como glaucoma, acidentes de trânsito e acidentes de trabalho. Então, essas foram parte das condições, foram 24 condições, parte das condições em que foram avaliadas. E qual que é o achado mais importante, ou os achados mais importantes, que é essa tabela aqui? Quanto ao diagnóstico e tratamento da apneia do sono, seja no modelo 1 ou 2, o custo fica próximo de 234 milhões de euros. Quanto às consequências das condições que são influenciadas pela apneia do sono, existe uma variação de 10 a 32 bilhões de euros. E quanto aos QALY, né, os anos de vida ajustados pela qualidade perdidos, né, por conta dessas condições, existe uma variação de 3 a 9 bilhões de euros. Então, a gente vai ter um custo econômico total de entre 13 e 41 bilhões de euros de custos relacionados à apneia do sono e suas condições associadas. E se a gente comparar, esse custo, praticamente todos eles são das consequências. Comparar com o custo de tratamento, o custo de tratamento é muito pequeno, né, perto do custo relacionado às consequências. Então, se a gente... Opa, aqui não apareceu, mas enfim. Então, se a gente voltar, né, para aquela pergunta inicial, né, se vale a pena ou não vale a pena tratar, eu não consigo responder para todas as condições, mas eu consigo responder para a apneia do sono hoje. Né, para a apneia do sono hoje, que os estudos realizados até o momento, né, são bastante favoráveis ao tratamento com apneia obstrutiva, ao tratamento com CPAP, né, na apneia obstrutiva do sono. Então, é isso que a gente pode comentar hoje. Já na atualidade, a gente já tem estudos que sugerem não, que praticamente são categóricos, né, mostrando como o tratamento com CPAP é bastante favorável. Era isso, obrigado.